Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta com o podcast Entendes o que estás lendo? Um momento de reflexão bíblica, de aprender um pouquinho mais com as histórias da Escritura Sagrada, Bíblia. Espero que esteja tudo bem com você, que bom que você voltou para acompanhar a gente nessa jornada. Nós hoje vamos ver Gênesis capítulo 11, a parte 2, falar mais um pouquinho sobre a Torre de Babel, sobre a cidade dos homens e sobre a cidade de Deus e as suas implicações, o reino de Deus e como que nós devemos se portar para ter uma vida abençoada. Então vamos lá. Precisamos entender primeiro que o nosso chamado é para construir uma cidade de Deus e não uma Babel como aqueles homens motivados por ambição, por falsa segurança, né? Então, para preparar o caminho, nós recebemos o quê? Os dons de Cristo. Eles nos são dados para que a construção do reino de Deus seja feita. Essa cidade, ela é construída de pedras vivas, como escreveu Pedro, cimentada não com lodo, mas pela unidade da fé, como diz lá em Efésios 4:5, né, que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E para obter um nome a ser confessado pelo Senhor diante dos anjos, para ser reconhecido como seus irmãos e carimbado com um novo nome. E promessa feita, como se apontasse para Babel: o teu trabalho não é vão no Senhor. Nesta construção ao qual estamos inseridos, a qual fomos chamados, não pode haver comodidade, não pode haver falta de seriedade, não podemos perder tempo brincando de ser igreja ou direcionando nossa busca para prêmios terrestres, um nome entre os homens ou uma busca por fama ou sucesso. Não há lugar para egoísmo espiritual junto com objetivos realmente espirituais. Vamos agora comparar as cidades dos homens, Babel, com a cidade de Deus. Note, como eu já falei no episódio anterior, que Agostinho de Hipona gostava muito dessas expressões, né? Cidade dos homens e cidade de Deus. A Babel ali dos homens, ali de Gênesis 11, ela foi construída pelos primeiros homens, principalmente homens perversos, né? Agora, o reino de Deus, ele foi construído pelo arquiteto do universo. A cidade dos homens, ela teve sua origem na hostilidade a Deus, na rejeição à palavra de Deus, na rejeição à vontade de Deus. Diferentemente disso, a cidade de Deus teve sua origem no amor ao homem. A cidade dos homens foi designada para ser um vínculo de união entre pecadores. A cidade de Deus não, ela foi construída está sendo construída para ser uma residência para os filhos de Deus. As vãs imaginações dos corações dos homens, normalmente elas surgem de bênçãos mal utilizadas. Eles desejavam um povo unido, com uma língua comum e desfrutando de certo sucesso em seus edifícios. Os homens em Babel tornaram-se vaidosos em suas imaginações. Assim, os homens ímpios geralmente interpretam mal a benevolência e a misericórdia divina, que os leva a prosseguir até certo ponto com a sua maldade. Essa interpretação má deles. Babel, ele foi um símbolo de confusão, de dispersão e de divisão.
No verso 10 ou 32 do capítulo 11, nós vemos que uma genealogia de Sem e de Terá, ali mostrando que claramente a fim de estabelecer a posição de Abraão, do seu sobrinho Ló, e sua conexão com Ur dos Caldeus e Canaã. Aqui nessa segunda parte de 11 nós vemos um pouquinho apontando para os descendentes para aqueles do qual Abraão se originaram, o seu pai, fala um pouquinho de Ur dos Caldeus ali, Canaã. A família escolhida, ela está prestes a ser separada de seu país, mas não somos informados de que não havia luz de Deus brilhando em Ur dos Caldeus. Provavelmente havia a tradição do conhecimento dos descendentes ali de Sem, que pode ter sido transmitida de geração em geração, de boca a boca, porque ali a escrita ainda não havia sido inventada, né? Então Abraão, aqui nós vamos ver muito ele mais para frente, aqui no livro de Gênesis, capítulo 12, 13. Abraão, ele é o homem que Deus escolhe para dar continuidade ao seu projeto. Um dos homens mais extraordinários dos tempos antigos, agora começa a ser o centro das atenções em todo o relato bíblico. Abraão, ele é exaltado como homem de Deus em 3 importantes religiões no mundo de hoje: no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, que também o respeita. Durante os primeiros anos, seu nome era Abrão, que significa pai exaltado. As histórias relacionadas com sua vida diante de Deus são diretas, apresentando os destaques de suas aventuras espirituais. Mas seus momentos de crise também são registrados, quando a incredulidade lhe golpeou a alma e ele se envolveu em situações desagradáveis com os outros. As relações da família de Terá, o pai de Abraão, nós vamos ver aqui no verso 27 ao 32 do capítulo 11, que muitos nomes dessa curta genealogia ainda persistem em nomes de cidades no Alto Vale da Mesopotâmia. Provavelmente, as novas cidades receberam os nomes dos primitivos colonizadores, como até hoje acontece, já aconteceu muito até nos descobrimentos do Novo Mundo pelos europeus. Em antigos registros assírios, acha-se um lugar chamado Montículo de Terá. A cidade de Harã existe hoje às margens do rio Balique. Ur dos Caldeus foi uma das cidades-estados mais antigas, do Vale da Mesopotâmia. O deus Lua Nanar era adorado ali, e um dos mais famosos reis de Ur foi Ur-Nammu. Josué 24:2 declara que a família de Terá adorava ídolos. A cidade foi destruída em cerca de 2100 a.C. e logo em seguida ocorreu uma grande migração para o oeste. Chamavam-se Amoritas as famílias que se mudaram para o oeste. A família de Terá, ela estava entre esses imigrantes. Tá bom? Então, eu te espero no próximo episódio. Nós vamos falar do capítulo 12. Nós vamos ficar vários episódios falando um pouco das aventuras de Abraão, o pai da fé, os seus erros, os seus acertos e como ele se torna um patriarca tão importante na história de Israel. Beleza? Espero que você tenha gostado, entendido um pouquinho desse resumo do capítulo 11, que nós vimos em 2 episódios diferentes, e que Deus possa estar te abençoando, que você fique com Ele, caminhe com Ele, viva com Ele e volte aqui novamente para a gente continuar aprendendo mais um pouquinho da Palavra de Deus. Um abraço, até breve.